bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Coslick Talks. Aqui é tudo junto e misturado. A gente vai falar sobre saúde, beleza, longevidade, sobre como viver mais e melhor, empreendedorismo, marketing, inovação e o fascinante mundo do desenvolvimento pessoal. Aqui o nosso intuito é desmistificar e simplificar os temas. A gente quer te entregar um conteúdo que seja realmente aplicável, que te possa inspirar mudanças positivas e te empoderar para você transformar a sua própria vida. Eu acredito que a gente pode deixar o mundo um pouquinho melhor do que a gente encontrou. Hoje aqui com a gente está uma pessoa, uma profissional incrível. É a pessoa mais nobre e a mais generosa que eu conheço. Ela quer ajudar todo mundo que chega na vida dela. O altruísmo dessa mulher é muito fora da régua. Eu não tive filhos, mas se eu tivesse tido Bruguelo, esses meninos só iam respirar o ar dessa atmosfera aqui pelas mãos dessa mulher. Ela é uma profissional competentíssima, atualizada e, além disso, é maravilhosa e muito vaidosa. Eu vou ler um pouquinho do currículo dela para vocês. Médica ginecologista e obstetra, com residência médica em ginecologia e obstetrícia pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal em 2004. Ex-presidente do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, gestão 2018/2023. Ex-conselheira do Conselho Regional de Medicina, gestões 2008/2013 e 2018 a 2023. Médica ginecologista e obstetra da Secretaria de Saúde desde 2007. Agora ela está cedida para o Tribunal de Contas do Distrito Federal e também é membro da Câmara Técnica de Ginecologia e Obstetrícia do CFM. Hoje a gente vai falar sobre climatério e menopausa. A gente vai desmistificar os mitos, falar de tratamento e vai poder como fazer a transformação dessa fase no melhor capítulo da sua vida. Com vocês, doutora Marcela Montandon. Obrigada por ter aceito o convite, por dispor do seu tempo e vir aqui compartilhar o seu riquíssimo conhecimento. Obrigado, Rosângela, pela oportunidade de estar aqui hoje para falar de um tema tão relevante e um tema que eu sou apaixonada, que é falar sobre a saúde de nós mulheres. Um tema que cada vez mais ele vem sido abordado não só por nós mulheres, mas também pelo próprio sexo masculino. Então, é muito importante esse espaço onde a mulher tem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre as fases e os ciclos da vida dessa mulher. Então, muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de poder falar de um assunto tão rico que é sobre a saúde da mulher. Eu que agradeço. Nossa, vai ser uma honra. E tenho certeza que hoje você vai compartilhar com a gente informações que vão ser riquíssimas. Doutora, alguns dados que eu levantei quando fui falar numa palestra sobre pele na menopausa, eu queria trazer aqui, porque eu acho que contextualiza um pouco como tem sido falado sobre menopausa e climatério e o quanto que isso é importante. No início do século XX, nós, mulheres, tínhamos uma expectativa de vida de apenas 37 anos. A gente não chegava a ir para a menopausa. Então, assim, isso não era uma preocupação. E hoje, no último censo do IBGE, que é 2023, a nossa expectativa de vida está de 80 anos. A gente vai viver mais. E o que a gente precisa aprender é viver mais, mas viver melhor. A gente sabe que o climatério chega ali por volta dos 40 anos e a menopausa por volta dos 50, mas a gente também vai conversar sobre isso, que essa daí não é mais uma regra pós-Covid. Mas o quanto que é importante, o quanto que é urgente falar e ter informações de qualidade nessa área para a mulher, porque a gente passa mais de um terço da nossa existência, da nossa expectativa de vida nessa fase. E a gente precisa chegar com qualidade e ter ferramentas, fazer terapia de reposição hormonal quando é indicado e não deixar os sintomas da menopausa e do climatério paralisarem essa mulher, porque não é uma época de paralisar, é um recomeço, né? Então eu acho que você, que é uma grande referência nesse assunto, está aqui com a gente hoje, trazer essas informações vai ser de grande valia e riquíssimo para todas as mulheres que conseguirem assistir esse podcast aqui com a gente. Com certeza, com certeza. Vamos falar um pouquinho, então, da importância, que é falar sobre esse cuidado. Hoje a gente fala muito sobre cuidado e as mulheres estão se preocupando mais, porque elas estão envelhecendo. Antigamente, voltando lá na história, a mulher ela não tinha opção, não era dado a ela a opção de viver após os 40 anos. Então, essa mulher, a partir do momento que a vida reprodutiva dela se encerrava, essa mulher estava fadada a ficar trancada dentro de casa. E as mudanças, elas vêm acontecendo. A mulher, ela saiu do ambiente
doméstico, de dentro de casa, ela saiu para o mercado de trabalho e agora a mulher está se redescobrindo de novo, que é o quê? É essa fase que antes era uma fase pequena e a ficha vem caindo de que a maior parte da nossa fase nós vamos estar nesse período. Então, o que nos espera nessa fase? E eu sempre digo, o que você está plantando agora para colher lá na frente? Porque a regra é simples. Quem planta laranja, colhe laranja. E hoje, nós precisamos muito falar sobre isso. Porque os jovens hoje, eles não se preocupam com o futuro. Não, é o imediatismo, né? A geração do imediatismo. Né? E não dá para falar nessa fase madura da mulher sem a gente falar da fase dela reprodutiva. O que você fez nessa fase reprodutiva que vai te trazer aqui nessa fase madura, no climatério, enfim, até a menopausa? Então, essas questões, elas são muito importantes. A pele, como a mulher está cada vez mais se importando e indo atrás de cuidar da estética, a pele é uma coisa que incomoda e faz com que ela busque o tratamento e entenda o porquê que a pele dela está envelhecendo. E eu brinco com as minhas pacientes e, infelizmente, por conta de um estudo, criou-se um mito sobre reposição hormonal. Causa câncer. Né, que causa câncer, que a pessoa vai morrer. Então, isso está sendo desmistificado de poucos anos para cá e que a reposição hormonal ela faz parte do nosso ciclo e da nossa fase, que seria essa fase, né, do climatério e a partir de então. E isso é importante colocar. E eu brinco e falo assim, o que você quer? Eu quero ficar mais jovem. Aí eu falo, como? Quando eu tinha assim, uns 30 anos, ou então, quando você tinha 30 anos, o seu ovário produzia um hormônio chamado estradiol. Então, você quer a juventude do seu ovário, que ele não tem mais. Então, graças a Deus, temos tecnologias e medicamentos que a gente pode substituir de forma artificial, né? Ou seja, não é o meu ovário que está produzindo, mas eu ganho o efeito, eu tenho qualidade de vida, eu diminuo vários riscos no decorrer dessa fase da minha vida. Então, olha como é importante esse alerta, esse despertar a partir de uma certa idade. E isso, as mulheres precisam ter essa consciência de que é necessário buscar saúde desde a fase da infância, adolescência e até chegar nessa terceira fase que seria aí o climatério e a menopausa. Eu tenho uma frase que eu gosto que fala que o nosso corpo conta histórias. E tudo que você vai construindo, fazendo com ele, um dia isso vai ser revelado e é isso que vai ficar impresso na sua idade lá na frente. Então, a gente precisa pensar na menopausa, pensar no climatério, na nossa jovialidade. Porque a gente precisa modular a nossa saúde, modular e cuidar dos nossos hormônios para a gente chegar melhor nessa fase. Mas vamos começar do começo? Vamos. O que é o climatério e como ele se diferencia da menopausa? Porque a gente pode estar falando aqui com aquela mulher que está chegando, mas ela ainda está confusa com relação a esses nomes. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre esses nomes, né? A definição em si. O climatério é esse período aonde, a partir dos 49, 39, 40 anos, já existe uma diminuição da produção dos nossos hormônios. A mulher, quando ela nasce, ela perde ali no nascimento 50% dos óvulos dela. No nascimento já? No nascimento. Diferentemente do homem, que produz o espermatozoide diariamente, a cada 48, 72 horas. Nós não. Nós temos uma quantidade de óvulos a partir do momento que nós somos geradas e é definido o sexo feminino, existe uma quantidade X. Quando nascemos, essa quantidade diminui em 50%. Cara. E ao longo da vida, ela vai perdendo, o ovário vai perdendo essa função que é produzir esses hormônios, estrogênio, progesterona, estradiol. Então, a partir dos 35 anos, já é o início dessa queda da produção hormonal. Por isso que existe a recomendação de que se você quer constituir
uma família, para que isso seja feito até os 35 anos, porque a partir dos 35 anos, as taxas para fertilidade, elas já estão menores do que antes dos 35 anos. Não é impossível, mas é mais difícil. Não, não é impossível. É um dado palpável. O nosso ovário, a partir dos 35 anos, ele não está no ápice, e sim, ele está começando a diminuir a produção dos hormônios. E esse período, que é a partir de 39, 40 anos, até o seu episódio final da menstruação, ele é chamado de climatério. Quando você tem a última menstruação, e dessa última menstruação, temos 1 ano que ocorreu essa menstruação, e você ficou 365 dias sem sangramento, aquela data é a data da menopausa. Então, a menopausa é um marco aonde 1 ano você ficou sem ter sangramento. Assim como não existe a primeira menstruação, Sim. que a gente chama de menarca, a primeira menstruação. A última menstruação É a menopausa. é a menopausa. E aí a gente tem o climatério, que é esse período, a perimenopausa, que antecede esse último momento, ou seja, essa última menstruação. Depois daí, nós passamos 1 ano. Esse período ele pode acontecer de formas diversas. Tem mulher que tem a última menstruação e já passa 1 ano sem menstruar. Tem umas que menstrua, aí fica 3 meses, aí sangra, aí passa 6 meses. Essa não é Não é a menopausa. menopausa. Menstruou de novo nesse intervalo, Não é menopausa. zerou o jogo. Menopausa é sangramento 365 dias, ou seja, do último sangramento 1 ano. Aí aquilo ali é o meu marco da menopausa. E ali é o fim da idade reprodutiva da mulher, Exato. não da fase produtiva. Sim, é a melhor fase da mulher, né? Convenhamos. Mas há quem diga que não. Mas olha, eu já quero falar isso de cara, porque assim, os sintomas, às vezes, eles paralisam a mulher, né? Quando a mulher não procura ajuda coerente, uma pessoa, né? Um médico ginecologista que sabe fazer essa modulação dos hormônios. E o quanto que isso é importante, porque eu vejo próximo a mim muitas mulheres que se redescobriram, se reinventaram e estão na melhor fase da sua vida depois dos 50. Elas estão insuportavelmente maravilhosas. É o momento que você parou de cuidar dos outros e você pode olhar para você. É o momento que você parou para poder repensar nas suas escolhas, repensar no que você quer. Então, é aquele momento que você está passando por esses sintomas, passando por essas dificuldades, procura ajuda, porque você pode parar com tudo isso, amenizar esses efeitos colaterais da menopausa e do climatério, e você extrair toda a sua potencialidade, porque pode ser e deve ser o melhor momento da sua vida. Sim. O grande problema é que as mulheres elas ficam presas a valores de exames. Isso é uma dificuldade para nós ginecologistas. Quando abordamos esse período, e ela já traz os sintomas, então eu já digo, olha, nós estamos no climatério. O preconceito, o estigma é tão grande que quando fala essa palavra, não, doutora, não é, não, eu só tenho 40 anos. Eu só estou lhe dizendo que esses sintomas que você está me trazendo são, mas os meus hormônios estão normais. Eu não estou falando dos seus hormônios, eu estou tratando e pensando nos seus sintomas. E todo esse sofrimento, ele tem um nome. O seu ovário está diminuindo a produção hormonal. E a mulher, ela é muito responsiva aos hormônios, né? O hormônio nos levanta, o hormônio... Nós fazemos Humor, 5 coisas, dormir ao mesmo Transar, tempo. E de repente isso tudo, né? começa a Raciocínio. diminuir. E aí elas ficam buscando. Ai, porque eu tô cansada. Olha, nós estamos no período que tem... Não, doutora, mas eu ainda menstruo. Não é sobre menstruar. É sobre esta fase que ela existe e que nós podemos amenizar sintomas, te dar a oportunidade de transformar aquilo que está lhe incomodando. Então, muito se fala da pele e outra coisa, cabelo. Também, né? Cabelo. Aí você olha, cadê o cabelo? As mulheres perdem o cabelo. Por quê? Porque aí quando decide fazer a reposição hormonal,
já se passou um tempo enorme. E não consegue. E aí a gente já teve uma perda enorme. Voltar no tempo é muito difícil. Então, a gente tem que cuidar nessa fase. É nos 40, 39, 40. Não é esperar chegar a 60 para falar, agora sim eu estou decidida a fazer minha reposição hormonal. Oi? Peraí, vamos conversar? Então, essa é uma dificuldade que a gente tem, porque ainda estamos muito... a mulher, ela está presa de que fez o 40 anos, ela vai trazer uma letra, um peso para ela, e não é nada disso. É uma fase como outra qualquer, né? A gente precisa só entender que o momento da fertilidade ele está diminuído nesse período, e com o passar do tempo ele vai diminuir até um momento que ele não vai existir mais. Mas eu acho que uma cultura do brasileiro não prevenir, não atuar na prevenção. Ele quer apagar fogo, ele quer só atuar quando tem o sintoma. E às vezes já tomou essa dimensão tão grande da perda do cabelo, esses sintomas já estarem tão aguçados, que é muito mais difícil você fazer essa modulação, né? Me fala quais são os 5 sintomas, ou alguns sintomas, os piores que chegam no consultório para você, na mulher, nessa fase da vida. O que é que mais grita? Ondas de calor, que são os fogachos. É o pior. Esse é desesperador. Esse é que tira a mulher Do eixo. do eixo. Porque é um calor que ele é súbito e ele traz uma sudorese e depois ele vem com uma sensação de mal-estar, porque passa o calor, você fica com vermelhidão na face, umas transpiram mais, outras transpiram menos, mas ele é mais comum no período noturno e que atrapalha o sono. Outro fator, a irregularidade menstrual. Esse é um fator que incomoda muitas mulheres. Diminuição da libido, porque se nós estamos falando de baixa de fabricação, produção de estrogênio, estradiol, a gente sabe que para produzir testosterona eu preciso ter o estradiol. Então, começa a consumir mais testo para poder mandar mais estradiol para o seu organismo e, consequentemente, essa taxa diminui. E aí existe essa queixa da diminuição da libido. Alteração da pele, muita alteração da pele, pele seca, pele ressecada, pele com as rugas, elas ficam mais evidentes, a flacidez, né? O turgor, né? O viço da pele. Esses são os sintomas e os sintomas geniturinários, ou seja, ela já começa a ter dificuldade na hora da relação. O ressecamento vaginal? Por conta do ressecamento vaginal. E aí esse ressecamento, ele é uma bola de neve, porque ele começa a trazer infecção urinária de repetição, ele começa a trazer vulvovaginite de repetição, ele começa a trazer desespero, onde a mulher não quer mais ter relação sexual, então ela evita transar com o marido, com o parceiro, com quem seja, pelo fato de localmente não estar com a lubrificação devida. Incomoda, né? Incomoda, e isso é um desconforto. E o desconforto para o parceiro, porque imagina que precisa de um ambiente úmido e você não tem um ambiente úmido. Então, ele também sente que a vagina está ressecada. Então, o ressecamento também é uma grande queixa entre as mulheres nesse período. Ondas de calor, ressecamento, perda da libido, ganho de peso. Como o ganho de peso nessa fase incomoda a mulher. E é por conta metabolismo, modulação. Também. Até eu brinco que eu falo assim, olha, é complexo a gente explicar como funciona esse mecanismo. Mas é fácil para você entender que com o tempo a gente vai perdendo massa muscular. E a massa muscular, ela é responsável por estar te dando um metabolismo. Por isso que criança perde peso muito rápido, jovem perde peso muito rápido, porque eles têm mais músculo e menos tecido adiposo. Com o tempo, nós vamos adquirindo mais tecido adiposo, nada de atividade física e o músculo vai ficando esquecido. E realmente a perda de peso fica difícil e ela é mais difícil nessa fase. Então, esses são os sintomas que mais levam a mulher a procurar ajuda. E Marcela, e os hormônios? Quais são os hormônios que mais alteram, que mais caem nessa fase da mulher? Existe uma sequência? Quem começa a cair vai puxando o resto ou não? Não existe esse padrão?
O eixo hormonal hipófise-gônada, né, que seria o ovário, ele é um pouco mais complexo, porque ele trabalha com biofeedback negativo. Então, quando você olha o exame, a gente vai ter o aumento de um determinado hormônio, que é o FSH, e queda de outros hormônios. Então, a gente vai ter um aumento do FSH, uma diminuição do estradiol, uma diminuição da progesterona, uma diminuição da testosterona. Quando começa esse movimento, quando a gente vê que ali, e claro que para a gente avaliar o exame em si, ele tem que ter sido colhido numa determinada fase do ciclo. Então, não é qualquer momento, eu vou lá, faço. Então, essa interpretação, se você for olhar no exame, a gente precisa saber em que período do ciclo ela está. Mas é o que eu trago muito para as pacientes. Eu não preciso do exame, eu preciso dos sintomas. Se você está com sintoma vasomotor, ou seja, você está com ondas de calor, você está com irregularidade menstrual, isso já é o sinal de que teu ovário não está produzindo a quantidade de hormônio que deveria estar. Então, isso já está me dizendo assim, alerta que aqui o negócio está começando a falhar. Então, essa é a fase que a gente já sabe. Eu não preciso do exame. A gente pede exame porque o paciente ele gosta do exame. Mas é a clínica. A clínica, ela me dá, eu já sei. É soberana, né? Eu já sei, olha, você está passando por uma fase. Isso pode ser transitório? Pode. Porque aí você tem o ambiente, o fator externo. Então, a mulher começa fazer atividade física, repor alguns nutrientes que estão baixos, porque a gente tem ali mulher que menstrua, sangra mais, a gente tem uma deficiência do ferro, o aporte de ferro, ele vem diminuindo, cada vez mais a gente vê a restrição da proteína, da carne vermelha. Então, tudo isso é abordado individualmente. Então, se você for botar num monte, né? Então, vamos pegar assim, no todo. No geral, é no isso. geral. No geral, o que a gente tem é isso, uma queda do estradiol, da progesterona e da testosterona com o aumento do FSH. Esse é o padrão, o cenário. Esse é o que ali já está, ali já está acontecendo, já está te mostrando que, esse ovário aqui já está indo para os finalmente. Eu tenho tido muito relato de amigas, de pessoas, assim, profissionais também, que depois do Covid, a menopausa ela está sendo mais antecipada, está acontecendo mais cedo. Você também tem visto isso na sua clínica? Você vê uma correlação do Covid em antecipar a chegada do climatério e da menopausa também nas mulheres? Muito, 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 exageradamente demais. Não só antecipando o climatério, como menopausa precoce. Eu tenho paciente de 34 anos... Como na menopausa? Na menopausa, com um FSH de 130, 146 e 34 anos. E ela teve filhos? Não. Caramba. Não. Ela estava se preparando, parei de tomar o anticoncepcional, agora eu estou pronta para engravidar. Vamos fazer os exames de sangue. Aí me vem um FSH de 150. Que loucura. Então, e não é só sobre menopausa e essa questão da falência ovariana precoce, né? Que seria a menopausa precoce. As outras doenças autoimunes com mais frequência. Então, doenças que faziam décadas que eu não tinha um contato com a doença, hoje está bem presente no consultório. Com a Covid, a gente está revivendo pênfigo vulvar, esclerose múltipla, em pacientes jovens. Eu tenho paciente de 41, 40 anos, 36, com essas doenças autoimunes e com antecipação da menopausa. Normalmente, o eixo, ele vai se movendo lentamente. Então, ele vai dando sinais. Não é do 0 para o 100, né? É gradativo. E o que a gente observa hoje é que isso tem sido de forma súbita. Então, de repente, você está menstruando num mês e no outro mês você não menstrua no outro, nem no seguinte, nem no depois. E aí a gente dosa ali os hormônios e o eixo está completamente alterado. E isso tem sido diuturnamente no consultório essas queixas. Que pena, né?
É uma um novo pena. normal, né? A gente se transformou, nossa saúde transformou, as doenças estão totalmente modificadas depois que a pandemia A chegou. pandemia trouxe Uma nova muitas questões que antes a gente não tinha parado para pensar. Mexeu muito com o emocional, né? Não foi só das crianças, de todo mundo. Gerou pânico, gerou desespero. E a gente vê que, principalmente para a mulher, já que a gente está falando de saúde da mulher, o índice de bebida alcoólica e o etilismo em mulher aumentou muito com a pandemia. Nada contra a bebida, tá? Aham. Zero, não tenho nenhum problema com bebida. Só que se a gente vai falar sobre fator de risco, a bebida é um fator de risco. Então, se eu estou falando sobre hormônio, eu tenho que falar sobre bebida, sobre cigarro, sobre obesidade, né? Eu tenho que botar tudo ali na mesa. Que tudo isso vai alterar, né? Tudo isso são situações que vão definir se eu posso ou se eu não posso, se ela está apta ou não para iniciar uma reposição hormonal. E a gente vê com muita frequência o consumo excessivo de bebida alcoólica, a dependência de medicamentos indutores do sono, como mexeu no sono das pessoas. E é uma outra queixa, né? Nesse período de climatério, perimenopausa e menopausa, a insônia é muito frequente, mas ela se acentuou muito com a Covid, mas acentuou muito. Então, tá difícil até da gente abordar. A gente faz a reposição e o sono ainda a gente não consegue ter aquele sono reparador. No outro dia, tem que levar menino para a escola, tem que trabalhar, tem que cuidar da casa. E vai dormir 3 horas da manhã e acorda 6, 7. Isso tem sido uma realidade no consultório. Que pena, né? São os desafios aí de agora em diante, né? Que nós temos que... essa conta sobrou e nós temos que lidar com ela e mexer com isso da melhor forma possível. E Marcela, assim, a gente passou da pandemia tem 2 anos. 2 anos, né? A mulher que está ouvindo a gente hoje, que a gente está falando aqui de saúde da mulher, climatério, menopausa, e que ela ainda não sentiu nenhum sintoma, mas que o Covid trouxe essa nova realidade. O que ela pode fazer agora? Ela tem que procurar um ginecologista, fazer um check-up e olhar como que está a produção de hormônios dela para que ela possa já começar a olhar, por mais que seja abrupto, e olhar com mais frequência. Você acha que hoje a gente pode fazer não um check-up uma vez por ano, mas a cada 6 meses, olhar mais de perto, olhar mais breve, já que esses rompantes podem acontecer e a gente pode tentar antecipar alguma coisa para a gente se prevenir? É muito individual, né? Se a gente vai falar do que é preconizado do Ministério da Saúde, a rotina da prevenção do câncer de mama, do colo de útero é uma coisa, né? E para falar sobre a saúde da mulher é outra coisa. Até porque o estilo de vida, a pandemia trouxe um pouco isso, de tirar a gente de dentro, né, de dentro da caixinha e colocar para fora da caixinha e repensar sobre esses aspectos de mover o corpo, atividade física, a suplementação, a importância da saúde no total do que é a palavra saúde física, mental. Então, isso, e com essas mudanças, porque assim como a gente pode ter ganho de peso, a gente tem perda de peso. E eu falei e volto a falar, metabolização hormonal se dá em tecido adiposo. Então, a gente pode ter aí períodos de muita irregularidade menstrual, a gente pode ter períodos súbitos, de uma hora para outra, essa paciente, eu falo, olha, hoje está ok, amanhã, daqui 2 meses, daqui 5 meses, eu não sei como está, não tem como prever, porque tem saído fora do nosso padrão, né? Vamos dizer assim, do que é a nossa rotina. Então, a grande maioria das pacientes hoje, elas buscam estar mais próximo, até como alerta, né? De, eu preciso cuidar mais disso aqui, cuidar mais daquilo ali, porque para a gente falar de reposição hormonal, a gente precisa falar de alguns fatores. E para modificar esses fatores, muitas vezes não é de um dia para o outro. Então, aí o segmento precisa ser mais de perto.
E hoje a mulher, ela está preocupada, porque a mídia coloca que o hormônio dá câncer, mas ela não quer envelhecer, ela não quer ficar com a pele feia, Não quer perder o colágeno, ela não quer perder o colágeno, mas para ela ter o benefício da reposição, ela vai ter que pagar um preço, porque não é para qualquer um. Então, hoje, a gente vê que está existindo esse movimento de que, para eu ter o acesso ao tratamento, eu também tenho que, meus hábitos de vida, eles precisam ser revistos. E quando você revê os hábitos de vida, que é perder peso, deixar o colesterol ok, tá com as taxas de vitamina ok, tudo isso a gente vai levar em consideração na hora de indicar uma reposição hormonal. Aí a gente precisa de uma intervenção mais contínua, né? Uma vez por ano é muito difícil você conseguir dar esse monitoramento. Quando você fala desse estudo, né, que gerou essa polêmica toda, eu acho que era bom a gente falar, porque é um estudo muito mal conduzido, com muitos erros, muitos vieses, e ele trouxe uma polêmica e um pânico para todas as mulheres, porque esse estudo ele foi feito com estrógenos conjugados, que é extraído do xixi da égua. É um hormônio que não é compatível com o nosso hormônio humano. Então, no nosso corpo, a gente tem hormônios que a gente chama hoje, eu falo um pouco que são bioidênticos, né? Que a gente tem fora moléculas sintetizadas, que tem a mesma molécula química do que o nosso corpo produz dentro da gente. E esse estrógeno conjugado não tem nada a ver com isso. E dentro do nosso corpo, porque o nosso corpo é muito inteligente, eu falo que Deus é um moleque doido, e ele fez essa arquitetura nossa de forma muito inteligente, os hormônios, eles se ligam a receptores. A gente chama que isso é uma ligação chave e fechadura. E é uma ligação que ela tem que funcionar perfeitamente. E o estrógeno conjugado do xixi da égua, da nossa colega égua, que não tem nada a ver com a história, mas entrou para trend, né? Ele não se conecta ao receptor hormonal do estrógeno, do estrogênio, de forma coesa. Então, quando você não tem essa ligação de forma perfeita, você desencadeia doenças, problemas, mutações que não são benéficas. E aí você pode começar a criar um funcionamento desorganizado para o corpo, e esse funcionamento desorganizado para o corpo, multiplicam células erradas, errôneas, que são células cancerígenas. Quando a gente faz a terapia de reposição hormonal com estrógenos, ou estradiol, progesterona e testosterona, que são moléculas bioquímicas compatíveis com o que a gente produz dentro do nosso corpo, isso a gente está falando de colocar para a gente, para repor, para reintroduzir moléculas que o nosso corpo reconhece como perfeitas e que vão encaixar nos nossos receptores, ligação chave-fechadura de forma fisiológica. Então, terapia de reposição hormonal é seguro. Não é xixi equino, não é estrógenos conjugados. Não é, né? Foi um estudo muito aleatório, colocou um monte de mulher com um monte de fator de risco, botou todo mundo dentro de um balde estudo e fez aquele estudo ali. É claro que não ia dar bom, né? Claro que deu ruim. Mas hoje nós já temos a nossa sociedade de climatério, tudo muito bem definido. Nós temos, juntamente com a Federação da Ginecologia e Obstetrícia, nós temos a cardiologia da mulher sentado com a gente definindo os protocolos. É muito pelo contrário. A terapia de reposição hormonal, ela te protege de muitas coisas lá na frente. É diferente do que as pessoas pensam. Elas pensam no câncer. Aí eu falo, sabe o que mais dá câncer? Obesidade, sedentarismo. Aí você fica obeso, sedentário e o teu medo é o câncer do hormônio que você não está tomando. E o coração? E o risco cardiológico? Né? Então, vamos sair desse discurso, porque esse aqui é muito pequena a taxa. Esse ambiente que você está vivendo aqui, ele é muito mais danoso do que você repensar sobre o seu estilo de vida e falar, não, peraí, eu vou mudar porque eu quero ter acesso a fazer um tratamento. É muito mais saudável do que você estar ali com tudo alterado, todo inflamado, do que você fazer uma reposição hormonal. E isso é o que a gente vem desmistificando hoje, né? Nós temos, você chega a 60, 70 anos, com osso bom, podendo caminhar bem, sem ter fratura, né? Com músculo, fazendo atividade. Porque que adianta chegar com 70, 80 anos e estar na cama? Não, é trabalhando, pensando, cuidando das coisas. É assim que a gente quer envelhecer.
porque aí faz sentido você envelhecer dessa forma. Agora, para a mulher que não tem a oportunidade de fazer esse tratamento, você pode ter certeza que essa fase é mais difícil. Não é viver mais, né? É viver melhor, né? Melhor. Doutora, para quem é terapia de reposição hormonal e para quem não é indicada terapia de reposição hormonal? Então, vamos começar primeiro para quem não é? Bora. Então, para quem não é, câncer de mama. Então, aquela mulher que teve câncer de mama, ela é uma paciente que ela precisa de ser avaliada individualmente e, dependendo do tipo do câncer, ela possa usar uma reposição local, vaginal, para melhorar o trofismo vaginal, ou seja, para melhorar a atrofia. Mas a terapia, a reposição hormonal convencional Não é indicada. não é indicado. Paciente com câncer de mama, a paciente que teve acidente vascular cerebral e infarto. E câncer de ovário, endométrio, essas são as questões que a gente, se for usar nessa paciente, ela precisa estar muito ciente do risco, porque tem mulher que não abre mão. Então, a gente está vivendo também esse outro problema, as que não querem e as que querem demais, né? E essas são as pacientes que hoje existe uma tabela de estratificação de risco cardiovascular. Então, a mulher, a partir do momento que ela é uma mulher, ela pode ser diabética, tipo 2, controlada, ela pode ser hipertensa controlada, ela pode ter um sobrepeso. Essa mulher, ela pode fazer uma reposição hormonal. Nós vamos ter que estar mais de perto, mas ela pode fazer reposição hormonal, sim. Mas não pode ser de qualquer jeito. Algumas coisas a gente precisa ajustar. Então, a gente joga nessa tabela de estratificação de risco, porque a gente precisa do colesterol. Por quê? Porque, do mesmo jeito, a deficiência do estrogênio, do estradiol, esse hormônio ele é essencial para dar elasticidade dos nossos vasos no corpo. Então, com a queda do estradiol, o vaso ele fica mais duro, ele fica enrijecido. Por isso que é maior os adventos cardiovasculares da mulher menopausada, ou seja, ela infarta ou AVC. A reposição hormonal ela vem para melhorar esse risco. Em contrapartida, se você tem alguns fatores de risco, colesterol aumentado, o sobrepeso, aí nós temos que ter cuidado, porque você tem um colesterol que ele pode te dar a placa que vai dissoltar da sua carótida, enfim, da onde a gente vê ali aquele acúmulo do colesterol e causar um efeito adverso, que seria uma trombose ou um infarto. Mas não é uma coisa, não é uma receita de bolo, mas o mais importante é saber as pessoas que não têm a indicação para fazer a reposição hormonal. Mas elas não estão fadadas a ficarem sem tratamento. Uhum. Hoje, a medicina, com a evolução das tecnologias, nós temos tecnologias que tratam a parte vaginal. Então, eu não posso usar o hormônio local. Eu tenho hidratantes, eu tenho tecnologias, eu tenho laser, eu tenho Frax, eu tenho essas tecnologias que são calor, que você causa um dano térmico naquela mucosa, fazendo com que aquele tecido ele volte a produzir colágeno, então ele permaneça úmido, hidratado para ter uma relação sexual confortável. E nós temos também medicamentos fitoterápicos e alguns antidepressivos, principalmente os receptores de recaptação de serotonina, muito para tratar os efeitos relacionados aos sintomas vasomotores, ou seja, as ondas de calor. Claro que nós não vamos ter um efeito igual à reposição hormonal convencional. Mas ameniza, né? Mas ameniza. Hoje nós temos... A medicina evoluiu muito para isso. Então, a gente consegue... E fundamental, sem falar de estilo de vida, alimentação, aí bagunça tudo. Porque não sustenta, né, Marcela? Assim, você pode fazer a base da reposição do hormônio, mas se o resto não estiver coerente com essa mudança de vida, esse estilo de vida,
Não dá conta. Não dá conta. Até porque, assim, se a gente falar, já entrando em outra área, né? A gente falar da reposição hormonal. A gente tem a via de reposição hormonal. Pode ser tópica, pode ser oral, pode ser em adesivos, Isso. né? Em alguns casos pode até ser Os implantes, mas assim, o que é mais preconizado hoje... Nós tivemos em abril, maio, esse ano de 2024, o consenso de terapia de reposição hormonal e trazendo como a principal escolha a via transdérmica como via para usar o estrogênio e a testosterona e a via oral para a gente repor a progesterona nas mulheres que têm útero, que a progesterona, ela é um hormônio que a gente precisa repor neste período, nesta fase, com a preocupação de cuidar de um lugarzinho no útero chamado endométrio, que com a menopausa é um lugar onde aumenta a frequência de ter um câncer, que é o câncer de endométrio. Então, a mulher que tem útero e que começa a sua reposição hormonal, a gente precisa acrescentar a progesterona para ela. Aquela que não tem útero, eu não preciso entrar com a progesterona. Eu faço a reposição com o estradiol, com testosterona, o estriol, né? A terapia sem a progesterona. Uhum. E se a gente fizer essa reposição oral, eu falando assim, questão da alimentação, da atividade física, se a gente não tiver com o organismo preparado para absorver os medicamentos, os suplementos, eles também não vão ter o efeito. Então, não adianta a gente querer um milagre do suplemento e do medicamento, sendo que a gente não está fazendo a nossa tarefinha de casa com relação às outras coisas, né? A conta não fecha. Não fecha. Tem muita gente que chega para mim e fala que eu sou farmacêutica e pergunta, Rosângela, o que você tem para emagrecer rápido sem fazer atividade física? Eu falo, gente... Se eu tivesse esse medicamento, esse suplemento, eu estava andando de carro conversível, chapéu, lenço, lá no Monumental Rica. Mas não tem, não existe receita mágica. Eu costumo dizer, eu falo com as pacientes, elas ficam rindo. Tudo tem o bônus e tem o ônus. Ah, não, mas espera aí, para emagrecer, eu tenho Ozempic e Mounjaro, e aí eu nem preciso ter esforço. Precisa, porque para mim dinheiro é um esforço. Ou é de graça? Então, para você ter acesso àquilo ali, é um esforço. Não estou falando de esforço de atividade física, mas é um esforço. Uhum. Então, tudo você vai ter que ter. Você vai ganhar por um lado e vai ter que entregar por outro lado. O que você vai entregar? É aqui que a gente vai ter que... É aqui que dói. É aqui que ninguém gosta. Ninguém gosta de mexer na ferida. E a pessoa, ela já chega, aí você fala, não é assim. Ah, mas não pode, não é assim. Porque tem que mexer aqui. E a pessoa, ela não quer mexer no que precisa ser mexido. Né? Quer sair da zona de conforto. Não quer sair da zona de conforto. E não é porque sou eu, infelizmente, a gente precisa, eu brinco, eu quero fazer, mas eu quero estar isenta de riscos. Aí eu adoro dar exemplos. Eu falo assim, então, você tem um carro, aí você paga seguro, você está isenta de bater teu carro? Boa. Então tá. Eu não posso isentar de ninguém de fazer reposição hormonal e não ter uma trombose, de não ter um infarto, de não ter um efeito adverso. Agora, a gente vai cuidar. É igual a manutenção, não faz no carro, a manutenção, pneu, igual, você vai cuidar. E você vai cuidar como? Alimentação, atividade física, né? Suplementação, meditação. Aqui tem que... você vai ganhar aqui. E eu gosto de falar que nós estamos falando aqui em reposição hormonal num país onde não tem reposição hormonal no SUS. Que loucura, né? Tá? Então, teoricamente, ainda para o SUS, nós não existimos. Porque o que tem é um estrogênio local quando tem. Então, se você vai pegar hoje o padrão ouro para repor hormônio, que é transdérmico adesivo, oi, SUS, cadê você? Não tem. Existem projetos de lei que nós estamos brigando para que essas mulheres tenham acesso. Porque, senão, ela não tem como fazer reposição hormonal. Se ela não pode comprar o medicamento, ela não tem acesso gratuito. Assim como ela não tem, a mulher que tem câncer, ela não tem acesso à tecnologia. O laser, o Frax, enfim. E um hidratante vaginal, ele também não tem no SUS. E não é barato. Para quem ganha um salário mínimo, é um valor impactante para o seu salário. Uhum. Então, nem isso. Para você ver como a questão vai muito mais além. Né? Nós estamos falando aqui de uma coisa que são para poucos o acesso ainda.
porque é um privilégio você hoje chegar nesse período e poder falar assim, caramba, eu vou sair com a minha fórmula, eu vou lá fazer minha atividade física e vou poder usar o meu remédio. Porque não é para todo mundo. Porque não tem para o SUS, igual tem para hipertensão, igual tem para o diabetes, nós não temos. E a tendência é aumentar, com a expectativa de vida aumentando, a população aumentando, cada vez mais mulheres da menopausa e cada vez menos acesso a isso. É um movimento que precisa ter, né? A gente precisa... cadê as mulheres? Né? Olha o que nós representamos. E ainda nós estamos falando num tratamento que não temos nem ele ainda, o básico. Eu não vou nem falar de tecnologia, que é investimento, tudo que é tecnologia. É mais caro. É mais caro. Convenhamos que a gente sabe que se tem muita tecnologia, tem muito investimento. E claro que o preço final vai ser maior. Mas eu estou falando de uma reposição hormonal convencional. Básica. E hoje não é o hormônio via oral, apesar dele não ser proscrito, mas eu não estou ali alinhada com o que é recomendado pelo consenso da SOBRAC. Eu estou indo ao contrário, né, em marcha ré. Mas muitas vezes é o que a gente tem e vamos fazer o que a gente tem. Mas a pessoa que está aqui, ela tem que ter ciência do que a gente está fazendo, o porquê que a gente está fazendo, qual que é o nosso objetivo. O objetivo você vai melhorar as suas ondas de calor, você vai melhorar o seu desempenho naquilo que você faz no seu trabalho, na sua atividade em si, vai melhorar a memória, vai melhorar a cognição, vai melhorar o teu sono. Eu vou te devolver massa óssea, a gente vai diminuir o risco de infarto e a osteoporose. Então, a gente está... Olha a quantidade de coisa... De benefícios. Eu não estou nem falando de pele e cabelo. Não, é muito além do que é estética. Eu estou falando, assim, de dormir. Eu estou falando de cumprir com a obrigação do trabalho, porque a queda dos hormônios não é fácil. Ela te limita em muitas coisas. E a gente precisa dessa ajuda para poder continuar produzindo da forma que nós produzimos. Porque senão é só ir descendo. Não quero descer, eu quero subir. E para você subir, você vai precisar de alguém para chegar e falar assim, bora, vamos comigo. E a reposição hormonal é esse apoio que você tem. Claro que e mudanças, estilo de vida, alimentação... Isso nem vamos falar, porque hoje é o feijão com arroz. É o pilar, né? Mas é repor que a gente parou de produzir pelo andar da idade, né? Tem um estudo, acho que é israelita, muito interessante, que ele mostra o impacto nas mulheres que não fizeram terapia de reposição hormonal, o quanto que essas mulheres tiveram alterações cerebrais, aumento de depressão e síndrome maníaca. O quanto que isso além do cabelo, além da pele, o quanto que isso traz de transtorno. E tem um outro estudo também muito interessante mostrando que essa mulher que está na menopausa, ela tem uma incidência quase que comum, que dentro da casa dela, ela está com um adolescente. Então, a mulher que está na menopausa é uma mistura bombástica, porque ela está com, se ela não estiver fazendo terapia de reposição hormonal, ela vai estar com os nervos à flor da pele, dormindo mal, mal-humorada, não está com uma relação sexual confortável, não está com uma libido, está com calorão e está ali com um adolescente, com TPM, na flor dos hormônios, e aquela mistura que se a gente não fizer algo, ou se essa mulher não procurar ajuda, a casa... Porque assim, gente, desculpa, quem manda na casa é a mulher. Quem é a base da relação é a mulher. Se essa mulher não procurar ajuda para ela fazer essa reposição hormonal e ela entrar nesse eixo, amenizar esses efeitos, traz todo esse transtorno não só para ela, porque isso vai reverberar na relação dela com o marido, no casamento, com o filho, no trabalho, em todo o ambiente que ela tiver, ela vai ter esse benefício para poder voltar à normalidade dos padrões para a idade que ela está, para aquele momento que ela está. A terapia de reposição hormonal é muito importante, porque traz esse resgate, né? E muitas vezes a paciente chega interessante porque, como eu falei, é difícil a gente olhar para o nosso umbigo, né? E muitas vezes a mulher chega pelo marido. Meu marido não está me aguentando, doutora. Porque ela não vê que ela está com transtorno disfórico, que ela está a flor da pele. Ela, ou então alguém do trabalho, ela fala assim, doutor, o pessoal da minha sessão, ninguém está me aguentando. É engraçado, né? É interessante a forma como chega.
doutor, eu trouxe minha esposa aqui, porque ou dá um jeito nela ou eu não dou conta. É uns pedidos de socorro. E muitas vezes você nem está vendo o que está acontecendo. Você está tão inserida ali no automático que você nem percebeu que você já está há um bom tempo passando por isso, que poderia estar sendo bem mais fácil e que você está no caminho bem mais difícil. Por quê? Por quê? Por que escolher o caminho mais difícil? Você pode escolher mais fácil, né? Por quê? Menos doloroso, né? Por quê? Eu acho que é uma pergunta que a gente precisa fazer para a gente mesmo. O que eu quero para mim nessa fase? O que eu vou buscar? Eu não estou falando de corpo bonito, externo, não. Eu estou falando de... Porque nada adianta também estar aqui e não estar bem, não estar mentalmente conectado com as coisas que estão acontecendo. E o que a gente percebe é solidão, é tristeza, é perda é falta de esperança, de perspectiva. E você olha e fala assim, oi, você está com 45, se você vai chegar até 80, tu está na metade da tua vida. Você... Hello, acorda. Consegue entender? Uhum. Eu brinco, olha, consegue entender? Eu tenho uma paciente minha de 83 anos, ela até teve recentemente comigo, e ela é maratonista. Aí eu olho para ela e falo assim, é você que é aqui, ó, eu quero ser assim. Ela não para. Que legal. E ela é um furacão. Aí ela, não, doutor, eu tive que fazer um repouso aí que o médico pediu para fazer não sei o quê, mas eu tô indo já viajar para fazer a maratona não sei aonde, movendo o cérebro, pensando, porque se você for ficar com essa, acabou, minha vida acabou, aí realmente é só lamentações que você vai colher. Mas você pode colher muitos frutos bons. A maturidade, ela traz muita coisa boa para a mulher. Basta a gente querer enxergar. E muitas vezes você fica presa àquela, porque quando eu tinha 30 anos, quando, acorda, essa fase passou. Agora o que a gente tem é isso aqui, vamos melhorar? O que dá para fazer Vamos aqui. extrair do que tem de bom agora, né? É sobre essas coisas, né? A gente precisa rever esses conceitos, entender que você está na tua plenitude. Tem noção do que é isso? Plenitude. É uma dádiva chegar nessa idade. Poxa, chegar nessa etapa, a gente não chegava, né, antigamente. Puxa vida, é um privilégio. É você olhar e falar assim, nossa, eu tô aqui, tô bem, tô conseguindo fazer as coisas que eu faço. Isso é importante, fazer sentido você estar aqui. Porque quando você é mais jovem, você tem todas aquelas perspectivas, né? Ah, porque eu tenho que fazer minha faculdade, depois eu quero casar, ter filhos. Aí pronto, tem filhos, e aí? Acabam os sonhos, né? Aí você começa a viver os sonhos dos netos, dos filhos. Aí a caixinha começa a ficar louca dentro da roupa, né? Porque aí dá tudo errado. Calma, peraí, vamos lá começar. Mas, e isso está muito comum, porque essa reflexão, ela não tem jeito. Você tem que parar e olhar para trás e falar assim, da onde eu vim, aonde eu tô e para onde eu vou. É simples assim. Ai, meu Deus, muita coisa. É muita coisa. Não é a gente brinca, né? Mas é um assunto complexo, só quem está neste período sabe o que é cada sintoma desse. Não é brincadeira, te traz, assim, constrangimentos em determinados locais por conta do calor e transpira. De você não perceber que você está extremamente irritada, né? O ganho do peso, que a estética, querendo ou não, o corpo é uma coisa que a gente se preocupa, e aí, de repente, você vai perdendo o controle, vai deixando, e vai deixando, e vai deixando, e aí a cabeça vai, mente vazia, o inimigo entra, né? Então, o que a gente precisa fazer é trabalhar isso aqui. Porque eu brinco com as minhas pacientes, eu falo, elas reclamam, eu posso começar? Anota aí também meus problemas, porque eu também tenho problema, todo mundo tem. Só que a gente não é porque eu tenho problema que eu acordo e não vou continuar a minha caminhada. Como que essa caminhada vai ser mais fácil? Todos os dias eu penso nisso. Senhor, como vai ser minha caminhada? Eu quero que ela seja
da melhor forma possível. Mais leve, né? Eu preciso disso. Então, ao invés de trazer o negatismo, o negativo, eu só quero o positivo. Claro que eu vou ter o negativo, mas eu não deixo ele sobrepor ao meu positivo. Não deixo. Porque se deixar, ele te come. Te consome, né? Ele te consome, porque aí você fica preso no passado. E o passado é uma coisa assim, gente, passado, presente, futuro. Não precisa nem muito, nem pouco, né? Também sonhar demais é complicado, porque você não vive o hoje. Então, vamos pensar, é um dia de cada vez, né? Cada dia a gente vai ter... a medicina está mudando muito, as tecnologias estão mudando muito e, graças a Deus, a gente consegue trabalhar isso ao nosso favor, não contra a gente. Uhum. Se deixar, a gente fica aqui 5 horas falando. É porque é muita coisa, né, Rosângela? É um assunto muito rico, né? E complexo. E complexo. E complexo, né? Hoje, uma consulta, para a gente abordar isso com a mulher, é muito tempo. E normalmente a gente inicia o assunto e ela vai para casa e vai fazer a reflexão, porque esse é o motivo, né? Você precisa dessa reflexão. E aí a gente precisa de colocar o leque do que a gente tem hoje no mercado. Que a gente tem infinitas formas de buscar melhorar aquilo que está te incomodando. A palavra não, até para essas pacientes, é não a reposição convencional. Mas, poxa, eu já tenho tecnologia, eu já tenho hidratante, eu já tenho, né? Um antidepressivo para tratar, um fitoterápico, e isso vai se ajustando, né? Então, nós estamos caminhando. Eu acho que isso é muito importante, a gente pensar nisso. Queria te pedir para você deixar uma mensagem final, pode olhar para aquela câmera, que é a sua câmera, para essas mulheres que ainda estão chegando no climatério, ou que estão no climatério, que ainda estão um pouco perdidas, e deixar um pouco do seu contato, onde que as pessoas podem achar a doutora Marcela Montandon, que queiram se consultar, queiram ver um pouco mais do seu conteúdo também, que eu sei que você posta nas redes sociais, que eu te acompanho. Deixar uma mensagem final e deixar o seu contato para todo mundo. Então, vamos lá. Eu quero hoje trazer a mensagem para você, mulher, que o climatério, a menopausa, não é o fim, e sim um começo de você buscar e redescobrir aquilo que está sendo permitido para você viver. Ou seja, nós precisamos entender que vamos viver a melhor fase da nossa vida e que para isso, claro, a gente vai ter que trazer o nosso estilo de vida, para a gente colher tudo isso que a maturidade nos dá. Então, não é o fim, é o começo de uma fase que ela é uma fase maravilhosa na vida da mulher. Ela só precisa ser administrada da forma correta. E, bom, eu atendo no meu consultório. Meu consultório fica na Asa Sul, na Clinova, Medicina Estética. Minha rede social é doutora Marcela Montandon, do Instagram. E depois eu deixo com vocês os contatos direitinho, o telefone do consultório e e-mail, essas coisas para vocês poderem me achar. Muito obrigada por ter vindo, por ter aceito o convite, por dispor do seu tempo. Eu sei que é muito corrido, que você faz 1000 coisas ao mesmo tempo, por compartilhar tanto conhecimento com a gente e informações que a gente precisa deixar que as mulheres saibam, para elas conduzirem esse momento de uma forma mais centrada e saber que não é o fim, como você disse, que é um novo recomeço, mas que não paralisar com os sintomas e que a gente possa procurar uma ajuda para que a gente possa passar por esse processo da melhor maneira possível. Exato. É o início de uma nova fase. Assim como tem a fase dos 18, tem as dos 30, estamos na melhor fase dos 40 mais e que precisamos usar as ferramentas certas para que essa máquina funcione da melhor forma possível. Então, acho que é isso o mais importante para nós, mulheres, é entendermos que a gente pode. Obrigada, Rosângela, pela oportunidade. E pode contar sempre comigo. Eu estou de portas abertas, você sabe que eu gosto. É um prazer para mim poder ajudar. E compartilhar com a informação. E ver, né? A gente vê a transformação que uma simples
Muitas vezes uma simples palavra muda e transforma a vida de uma mulher. Como eu já transformei vida de mulheres. Oxe, como eu E isso não tem preço, sabe? Da mesma forma que é muito maravilhoso trazer um filho ao mundo, quando eu vejo e quando eu abro a porta do consultório e vejo ela sentada na recepção, eu olho e falo assim, ela entendeu o recado, porque o olhar dela é outro. Ela volta diferente. Ela entendeu que ela está recomeçando e que ela tem todas as armas ao favor dela, não contra ela. Porque normalmente eu vejo aquela pessoa de cabeça baixa, já fadada ao cemitério. E quando eu abro e vejo aquele sorriso, aquela vontade de viver, aquele brilho no olhar, aquilo ali é transformador. Aquilo ali é que faz a gente parar. E graças a Deus, a gente tem transformado vidas dessas mulheres. Esse feedback é o melhor que tem, né? Não tem preço. Obrigada. Você que gostou desse conteúdo, que lembrou de alguém que precisa ouvir esse podcast, encaminha, manda para essa pessoa. E você que ainda não está seguindo o nosso canal, começa a seguir, ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos que a gente vai compartilhar. Muito obrigada e até o próximo episódio do Kozelic Talks.